Olá, nobres estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero começar com um poema do Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht é um dramaturgo e escritor alemão, né? Não por acaso a atividade anterior em que vocês falavam sobre a importância da política, dando a opinião de vocês, eu coloquei um poema dele, né? Esse poema chama-se Nada é Impossível de Mudar. Excelente. Para nossa época, a gente precisa pensar isso todos os dias. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobre tudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht é um grande escritor, né? Escreveu aí especialmente início do século XX até, ele falece em 1956, mas ele escreve exatamente para isso, para a gente olhar as coisas não como sendo natural. As coisas são construídas por nós humanos. E se são construídas por nós, seres humanos, é possível transformá-la, é possível mudá-las, né? Isso é fundamental para a gente pensar os tempos atuais. Bom, o que a proposta inicial é a gente discutir o conceito de política. Afinal de contas, o que é política? O que significa política? A palavra política vem do grego. A sua origem está ligada a polis. Como nós sabemos, ou deveríamos saber, polis eram cidades gregas. Essas cidades gregas, elas construíram modos de se autogovernar. Ou seja, cada cidade possuía um modo próprio, um jeito próprio de gerir, de se organizar, né? De criar condições de sobrevivência dessa população. O termo política vem do termo grego polis, né? Bom, política, conceito de política pode ser entendido como a arte, o meio pelo qual se governa os bens públicos. Ou seja, é a estratégia, é o mecanismo de manter governado, ou seja, de manter organizado as coisas que pertencem ao povo, ao Estado, à nação. Então, a política nada mais é do que uma grande estratégia que a humanidade cria logo no início da civilização para que se organize meios de gerir a vida das pessoas. Vocês podem imaginar que uma sociedade sem política, ela é uma sociedade profundamente desorganizada. Ela seria uma sociedade caótica, pois nós não teríamos o atributo fundamental que é a ordem, a garantia dessa ordem das coisas, a garantia das leis, a garantia da organização dessa sociedade. A política ela surge exatamente nesse cenário. Então, quando o ser humano ele sai da sua vida na pré-história, quando o ser humano deixa aquele modo de vida baseado na barbárie, na força, na violência, e passa a se organizar em prol, né, em volta de um comércio, né, forma as famílias, se organiza em pequenos grupos, a sociedade mesmo, a civilização mesmo vai percebendo que ela precisa discutir, ela precisa achar os meios de como ela vai sobreviver. Que se você seguir apenas aquilo que a gente tem vontade, que a gente acredita, nós teríamos na sociedade um grande caos, uma grande situação de violência. O filósofo Thomas Hobbes fala que o papel do Estado e, portanto, o papel da política seria garantir a paz,
Porque num estado em que cada um seguisse sua vontade, o seu desejo, a sua ganância, nós teríamos um estado de guerra permanente. Nós teríamos um estado de violência onde todos atacaria todos. Então, o papel da política é imprescindível para organizar a vida em sociedade. Antes de tudo, sem a política nós teríamos o caos. Só por aí já é fundamental que a gente tire os nossos preconceitos, as nossas preconcepções sobre política. Porque automaticamente, quando nós pensamos política, nós pensamos na política atual, nessa política brasileira, essa política cercada muitas vezes, né, com raríssimas exceções e com exceções belíssimas também, cercada de corrupção. E aí a gente odeia a política, a gente, né, assume o papel do analfabeto político, que é aquele que diz eu odeio sem conhecer, né? Você não dá nenhuma chance para entender que lá na essência, lá no início, a política é fundamental. Né? Já diria Platão que o mal de quem não gosta da política, o grande mal de quem não gosta da política, é ser governado por quem gosta. Então, se eu abro mão da participação política cidadã, se eu abro mão de conhecer a política, de discutir a política, de me envolver na política, eu deixo que outros, né, aqueles que estão no poder, governem por mim e eu me torno uma pessoa resignada diante das decisões políticas. É importante dizer que a política não está só no Congresso, não está só no Palácio do Planalto, não está só nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. A política está em todos os lugares, inclusive na escola. Né? Toda decisão coletiva pode ser inclusive dentro da família. Toda decisão coletiva em que envolve discussão, pontos de vista, ela é uma discussão política. Então, perceba que política não é só aquilo, a política está em todos os espaços, em todos os lugares. É um conceito bastante amplo da política, né? Então, é fundamental a gente discutir essa política como sendo a estratégia humana para manter organizada a vida em sociedade. Eu também quero falar de dois conceitos iniciais de política. O primeiro dele foi iniciado pelo filósofo Platão, lá no século IV a.C., quando ele vai discutir quem deveria governar. Ele parte dessa pergunta: como deveria ser a forma de governo? Platão, como um bom filósofo, ele vai puxar para o seu lado a ideia de que quem precisa governar é aquele que possui maior sabedoria. Como naquele período, né, grego, o filósofo era considerado um dos homens, né, os filósofos eram considerados os mais sábios entre os gregos, ele defendia que o homem sábio, o ser humano sábio, é aquele que deveria exercer o governo. Qualquer um pode governar? Não. A ideia de Platão ela é uma ideia bastante aristocrática, meritocrática, eu diria, né? Meritocrática por quê? Porque se você não possui sabedoria, não possui conhecimento, não possui nenhuma virtude baseada na razão, você não pode governar, você não contemplou a ética, você não contemplou o bem, você não contemplou a verdade e, portanto, você não deveria governar. Essa é a primeira defesa que nós temos na filosofia clássica sobre política. Né? É um conceito bastante interessante. Depois nós temos a ideia de Aristóteles, que de alguma forma sofre influência do Platão, mas Aristóteles pensa a política como uma ação humana. É uma ação humana que tem que visar, que tem que garantir a felicidade das pessoas na coletividade. Então Aristóteles ele dá uma ampliada na política, né? Ele vai dizer que a política precisa garantir a felicidade coletiva da nação, das pessoas, senão ela perde sua finalidade. É importante a gente dizer que para os gregos não havia separação entre ética e política. Quem entrasse na política necessariamente teria que ser ético, teria que seguir o pensamento ético e suas ações estaria intrinsecamente, ou seja, estaria inteiramente ligada
a prática do bem, da virtude, da bondade. Não havia uma separação clara entre a falta de ética e a política, como nós vivemos aqui na sociedade atual, né? A gente vê políticos prometendo e não cumprindo, a gente vê desvios de dinheiro, isso daí é uma coisa bastante corriqueira para nós e de alguma forma muito lamentável, né? Faz com que a gente crie todo um entrave, né? Crie todo um preconceito em relação à política. No Brasil, só para a gente trazer a política brasileira atual, ela é democrática, né? Ela é baseada no modelo de governo, no modo de governo democrático. Democracia, a palavra democracia também é de origem grega, né? Demo significa povo, povoado, e cracia, governo. Então, democracia vai significar literalmente o governo do povo, o governo das pessoas. Democracia, vocês observam que nós temos uma discussão muito atual sobre democracia, se a democracia é boa, se ela é ruim, se a tirania seria melhor, a ditadura seria melhor. Algumas pessoas defendem a ditadura, outras defendem a democracia, porque a democracia garante a participação e a liberdade de expressão. Enfim, essa é uma coisa polêmica que eu não vou tratar neste vídeo, mas de alguma forma a democracia no Brasil, ela passou por problemas e hoje ela está tentando se fortalecer. Na democracia a gente tem a doutrina dos três poderes, é o poder executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes, eles são harmônicos entre eles, mas eles têm autonomia, né? Entre eles também. Essa forma de governo garante com que a população, de alguma forma, tenha seus direitos, tenha seus espaços de participação garantido, né? A democracia no Brasil, diferente da democracia grega, ela é indireta, ou seja, nós elegemos nossos representantes no município, no estado e no país. Esses representantes supostamente, hipoteticamente, ou por dever, tem que seguir ou tem que representar as nossas vontades, representar os nossos direitos, né? É uma coisa que não acontece no Brasil com tanta frequência, mas essa é a ideia, fazer com que a política torne a nossa vida melhor, torne a nossa vida uma vida livre, uma vida de alguma forma honrada, de alguma forma segura, né? Esse é o papel da política. A política não teria nenhuma outra finalidade que enriquecer grupos, que proteger alguns grupos. A política deveria, sim, por excelência, lá, se a gente remontar aos gregos, né, voltar ao período grego, a política deveria garantir a nossa boa vida, o nosso bem viver, né? Isso era o que a filosofia, desde o começo, pretendia discutir, pretendia fazer com que a política chegasse a esse ponto. Infelizmente, não é o que a gente vê no Brasil, né? Mas nem por isso a gente deve deixar de participar politicamente da nossa nação. Seja por meio do voto consciente, da cobrança do nosso direito, da exigência que nossos representantes de fato nos representem. Tudo isso já é cidadania, já é participação política. E é fundamental fundamental que a gente desenvolva isso, desenvolva esse olhar mais crítico sobre a vida política, sobre a nossa nação. Agradeço a atenção. Esse vídeo é apenas introdutório, então eu sugiro que vocês façam outras leituras, amplie essa discussão, porque é fundamental que a gente, estudante, consiga ver a coisa tal como ela é, de forma crítica, profunda e de forma engajada. Grande abraço.